Olá, seja bem-vindo ao canal Acontece nos Livros, a casa da literatura brasileira contemporânea. Eu sou o escritor Wisner Fraga. Bom, se for possível, não deixe de adquirir a antologia de crônicas que foi organizada aqui pelo canal Acontece nos Livros e também pela editora Sinete, né? Eu vou deixar o link aí da venda na descrição deste vídeo. Você ajuda não apenas uma editora independente, mas também o canal aqui. E também nos incentiva a fazer outras chamadas, né? Aliás, em breve nós devemos lançar uma chamada de contos e uma outra chamada de poesia. Fiquem atentos então. Não deixe também de conhecer, se for possível, a minha obra ficcional, né? Meu livro Na Patuá, O que Devíamos Ter Feito, está em promoção. E vá até lá o site da editora, se você puder, e adquira. Você vai ajudar também essa brava editora que é a Patuá. E se você for comprar algum dos livros que eu comento aqui no canal, eu peço que você dê preferência aos links que eu coloco na descrição, né? Assim você ajuda também o canal aqui Acontece nos Livros e eu agradeço. Antônia, este é o título do livro de Santana Filho, editado pela Reformatório no ano de 2020. Santana Filho é um escritor maranhense, mas ele mora aqui em São Paulo há algum tempo, né? Desde lá o início dos anos 1980. Ele é autor dos livros A Casa das Marionetes, né? Que esse livro foi finalista do Prêmio São Paulo de Literatura lá em 2015, e é autor também de Flor de Algodão, que foi semifinalista do Prêmio Oceanos de Literatura no ano de 2018. Ele é autor também de algumas outras obras, tá? Eu não costumo começar a leitura de um livro pela orelha, eu não tenho esse hábito, né? Mas eu fiz isso com este romance aqui, Antônia, de Santana Filho, né? E ali, na leitura da orelha, já começou a minha surpresa. A orelha, ela é escrita por um dos personagens do livro, o Brando. E isso já dá um certo tom ao livro, né? Essa coisa de separar de forma muito contundente o autor de personagens e também de narrador, né? O que é muito necessário nos dias atuais. Há bastante confusão nesse sentido de se confundir principalmente o narrador com o autor. O romance conta, sobretudo, a história de Antônio e de Brando, então, a história do encontro entre estes dois personagens, né? Do profundo relacionamento de cumplicidade que eles vão construir e que jamais vão abandonar. Antônia é Toninha, ainda lá na pré-adolescência, quando ela sai da pequena cidade chamada Fagundes, no interior de São Paulo, e vai então com a mãe para a capital, São Paulo. Lá ela vai se descobrir de forma mais profunda, né? Esse diálogo com a cidade, principalmente com a cidade grande, é fundamental para a construção dessa personagem Toninha, depois Antônia, que é tão importante nesta obra. E nós vamos conhecendo o cotidiano, os pequenos dramas, as ligações entre estes dois personagens, e entram em cena, claro, alguns coadjuvantes, né, que são também personagens muito bem construídos, como Nonô, que é o pai de Toninha, Jonas, que é o neto de Brando, a gata Calas, né? Calas, essa gata, faz companhia ao então viúvo Brando, Dona Azula, Alípio, entre outros personagens que eu considero muito fortes também. Brando é um cara culto, né? Ele adora colecionar palavras, mas coleciona livros também, discos, né? Acha que essas palavras têm um valor danado e que muito da nossa vida, né, depende dessas palavras. A imprecisão dos relacionamentos, as confusões, os quiprocós, né, vem da falta de vocabulário. Ele pensa mais ou menos assim. Mas claro, não é só isso. É como se esse vocabulário fosse também decisivo para se compreender algo de maneira mais profunda, para ir de forma mais profunda em qualquer coisa, né? Com Brando, o narrador aproveita para mostrar ao leitor algumas
referências musicais que são caras a ele, literárias, algumas referências culturais de maneira geral, porque Brando é um excelente leitor. Ele possui, como eu já disse há pouco, uma coleção de discos de vinis, ele ainda cultua, né, esses, digamos assim, objetos culturais, né, que ele coleciona. Brando já havia aparecido em alguns contos de Santana Filho, né, em livros anteriores dele, e agora reaparece nesse romance. Eu gosto demais desse diálogo entre obras, acho muito interessante, uma ferramenta muito poderosa, né? Mas você não precisa se preocupar, porque esse romance aqui, Antônia, ele é um romance, é uma obra independente. Você não precisa conhecer o Brando desses contos, né, desses livros anteriores, para compreender toda a trama aqui desta obra, tá? Antônia, com o passar dos anos, né, principalmente depois que ela vai para a capital, para São Paulo, ela vai se tornando uma personagem ainda mais forte, né, uma personagem mais decidida. Claro que eu, né, como leitor, já ali me afeiçoei a personagem logo quando ela aparece no início do livro, né, quando ela ainda é Toninha. Mas com o passar das páginas, ela vai se tornando ainda mais forte. Sem dúvida, é uma grande personagem e tem tudo para se tornar uma grande personagem de nossa literatura. Eu não vou explorar aqui nesse vídeo a trama, quase nada da trama, até porque há várias surpresas, reviravoltas na história e eu não quero ficar aqui dando spoiler em alguns pontos que eu considero chaves, né, fundamentais nesse romance. Romance que, na minha opinião, é sobre a condição humana, sobre a miséria humana, né, para ser mais preciso. Isso para mim está muito claro, principalmente nas passagens sobre a velhice, sobre a morte de alguns personagens, né, sobre o trato com a morte. Algumas cenas do livro mostram, por exemplo, a preparação de um cadáver, né, de um corpo para o velório, e de forma muito sensível, muito poética, o narrador nos mostra o que é de fato então o ser humano, né? Nessas descrições, Santana Filho deixa transparecer, eu acho, uma influência ali de Proust, né? Principalmente nessa precisão de contar os detalhes, no lirismo dessas descrições, que são ao mesmo tempo leves e cruas e pungentes, e também são muito incisivas, né? Essa condição humana, essa miséria humana que mostra por meio da velhice, da morte, né? Do fracasso de praticamente todos os projetos que tentam colocar o ser humano, o homem, como fundador de alguma coisa, né? Como um todo-poderoso. O homem não é nada disso. O homem é uma criação mal feita, limitada, embora, claro, às vezes tenha lá os seus pequenos momentos razoáveis, né? Nunca bons momentos, né? Momentos razoáveis. Então, o leitor percebe um deslocamento dessas personagens, né, no sentido de mudança, né? Elas vêm do interior da cidade pequena para São Paulo, do provincianismo, do marasmo para cidade grande, para o movimento, né? Como se essa abertura, né, esse movimento, esse caminho fosse, e né? Eu acho que é mesmo de fato necessário para o crescimento dessas personagens. Assim, a arquitetura é também uma personagem desse romance, a arquitetura das cidades, a arquitetura que não só dialoga com as personagens, mas também influencia, ela molda, ela reconstrói, ela constrói, né? Um destaque para esse romance é o estilo elegante, né, de linguagem, da linguagem de Santana Filho, que nunca entrega tudo. É um estilo cheio de nuances, de silêncios. É um estilo ousado quando é necessário, mas também é contido quando é preciso, né? Ainda as passagens mais pesadas, de maior carga emocional, digamos assim, são entremeadas de uma poesia
de qualidade. O romance vem crescendo, as descobertas, né, as descrições, descobertas começam a ser feitas pelo leitor a partir ali do meio do livro, as revelações vêm aos poucos e elas vão aguçando ainda mais a curiosidade do leitor de uma maneira bem interessante, né? Este romance aqui, Antônia de Santana Filho, contém uma história simples, mas que certamente vai cativar você, né? Uma história com personagens que eu considero muito interessantes e fortes, né? Personagens emblemáticos até, eu diria. Vale a pena você conhecer este livro aqui, Antônia de Santana Filho. Eu recomendo muito. Obrigado por você assistir a este vídeo. Se você gostou e ainda não é inscrito no canal, peço que você se inscreva. Se puder, compartilhe este vídeo, apoie as editoras e os autores brasileiros, valorize as editoras independentes, as pequenas editoras. Uma forma legal de valorizar o que é produzido aqui é comprar, então, os livros dessas pequenas e bravas editoras que fazem livros assim tão bacanas, tão bonitos e tão importantes para a nossa literatura. Muito obrigado e até a próxima.